Daqui a pouquinho a gente fala mais dos grupos, mas vamos voltar então a esse Brasil e Alemanha. Foi um bom teste, Kaká, para a seleção feminina do Brasil. Tem gente que fica nas redes sociais falando assim, mas o Brasil poderia ter enfrentado uma seleção mais forte, uma seleção mais do primeiro nível do voleibol mundial. Você acha que no planejamento a gente poderia ter feito amistosos com outras equipes, como de repente Itália? Elas estavam disputando ali um torneio entre elas, né? Sérvia, essas seleções? Eu acho que não, acho que foi de boa escolha a Alemanha. É um time bom, é um time mediano. O Brasil precisa fazer alguns testes como fez, né? E alguns deles aí foram preocupantes um pouco. Eu concordo aí com a maioria dos comentários antes da gente entrar no ar. Mas eu acho que foi de bom tamanho. Não acho que o Brasil tenha necessidade de se expor diante de uma Itália, de uma Sérvia. Bom, falamos um pouquinho da Alemanha, uma seleção que deve incomodar muita gente aí nesse campeonato mundial. Vamos falar agora do Brasil, que é o que importa. O que você, o pessoal está comentando aqui sobre Rosa Maria, Pridaroit, estão incomodados com essa linha de passe do Brasil, com a falta de poder ofensivo das ponteiras. O que você gostou do Brasil, Kaká, nesse amistoso contra a Alemanha? Então, eu me preocupo também com essa linha de passe, né? Eu prestei muita atenção em como o Brasil está estruturado para ter uma Rosa Maria na ponta, que foi a primeira aposta do Zé Roberto nesses amistosos. Parece que ele definiu o time com a Rosa Maria na ponta, com a Lorene na saída, e vai ser isso, né? Agora, resta saber se a Rosa Maria consegue ser titular. Teve alguns momentos que ela foi bem e teve alguns momentos que ela não conseguiu segurar ali a posição, a nova função. E eu explico taticamente por que me preocupou mais. Quem assistiu o jogo viu que o Brasil praticamente não atacou pelas 6. E é uma jogada boa, uma jogada forte do Brasil, né? Por quê? Porque a Gabi está responsável com a Nayene quase pela quadra toda. Resta para a Rosa Maria um espaço muito pequeno, muito estreito. Então, a nossa quadra está dividida com Nayeme e Gabi, que hoje no feminino é muito difícil, pela força do saque, você dividir só com 2 jogadoras. É muito arriscado. E quando a Alemanha, a partir do terceiro set, começou a achar um pouquinho mais de direção, começar a fazer um saque mais inteligente, variando curto, longo, indo para o corredor, pegando a diagonal da Gabi, sem se preocupar em achar a Rosa Maria. Porque tem uma coisa que é você sacar na jogadora que é mais fraca. Então, eu vou sacar na Rosa Maria. Aquele faixa estreita, você precisa muita precisão. Para você ter precisão, você precisa diminuir a força do seu saque. E aí o passe está entregue fácil. Então, quando a Alemanha falou assim, olha, vamos esquecer de buscar essa faixinha estreita e vamos no espaço que tem para a Gabi cobrir da Rosa Maria, o saque começou a entrar com mais problema para cima do Brasil. E aí, equipes com saques mais fortes e mais constantes do que a Alemanha vão trazer muito problema para o time brasileiro, muito mesmo, né? E aí a gente vai ter que se estruturar. Porque outra consequência dessa divisão aí entre Gabi e Nayeme é que a Gabi fica fora do ataque de fundo o tempo todo. Ela não se apresentou nenhuma vez. Ela só conseguiu se apresentar na hora do contra-ataque, quando era uma bola boa, bem defendida, o time estava estruturado para o contra-ataque. Mas no feminino a gente sabe que isso é difícil de acontecer, porque constantemente as jogadoras vão para o chão, né? Não dá tempo de levantar e se apresentar para o ataque. Então eu fiquei bem preocupado com essa formação. A Pri Daroit entrou em algumas situações, mas só exatamente para tentar resolver esse problema, né? Nesse segundo amistoso que eu assisti. Não foi uma jogadora que foi aproveitada, né? Ao contrário, quem foi aproveitada foi a Tainara. A Tainara terminou o jogo ali no lugar da Rosa Maria, também sofreu um pouquinho com o saque, mas a Alemanha, quando a Tainara entrou, a estratégia de saque da Alemanha já não estava mais em dirigir para uma jogadora, estava em buscar esses espaços, né? E
Então, eu fiquei meio preocupado realmente com essa distribuição da recepção brasileira. Isso acaba influindo em tudo. Eve Portilho, obrigada, Eve, pela sua mensagem, por ser membro do nosso canal. As pessoas são muito emocionadas. Ganhou um jogo, vai ganhar todos. Perdeu um jogo, vai perder todos. E o Francisco fala exatamente o que você comentou aqui, Kaká. Se a Gabi cobrir o tanto de quadra que estava cobrindo, ela não vai ter muito como ajudar no ataque. A Rosa Maria, a Tainara e a Pri Daroit vão ter que resolver. Qual seria a melhor solução para você, então, nessa situação em que a seleção feminina do Brasil se encontra? É apostar mesmo na Pri Daroit? Eu acho que sim. Eu acho que com o que o Brasil tem, você expõe muito a Gabi e você perde muito, como o Francisco bem observou, o potencial de ataque dela. E esse potencial não é só a Gabi pela Gabi, vamos dar a bola para a Gabi. É dentro da estrutura tática. Porque a hora que a bola é defendida, a Gabi está lá na ponta, precisa subir uma bola alta, tudo bem, a gente sabe que ela tem técnica suficiente para, né, se não resolver no ponto, pelo menos dificultar, e o Rabi segue com o Brasil em vantagem ali para a armação. Mas ela não participa da combinação ofensiva de jogo do side-out, principalmente, né? Que é uma combinação onde você consegue iludir um pouco mais o bloqueio adversário. Então, o bloqueio da Alemanha, no terceiro set, quando esse saque passou a mudar, ele começou a chegar muito mais forte, muito mais compacto. Né? As centrais tiveram também dificuldade para rodar, porque o bloqueio conseguiu centralizar um pouquinho mais, marcar as centrais, chegar na ponteira. Então, eu vi uma dificuldade aí que acabou tendo todas essas consequências. Com a Pri Daroit, o que acontece? O Brasil perde um pouco ofensivamente, porque a Rosa Maria é melhor de ataque do que a Pri Daroit, mas ganha principalmente a Gabi. E essa é a questão. Não é você distribuir... Você tem uma fora de série, que é a Gabi. Com essa tática, ela fica praticamente perdida, ou a chance da gente aproveitá-la é muito menor. A gente tendo a Pri Daroit, mesmo com uma queda aí na força ofensiva, nós temos a Gabi mais presente. E aí é muito mais interessante ter uma Gabi presente e uma Pri Daroit que vai estar ali no rendimento de 40%, vamos dizer assim, no ataque, recebendo menos, mas possibilitando que a Gabi jogue mais dentro da velocidade do jogo, da velocidade coletiva, né? Essa é a minha visão. Você está muda. Você falou aqui sobre essa questão do saque, né? Jogando com essa formação, se a gente encontrar um adversário que saque bem, a gente vai ter muitos problemas na recepção. Vamos analisar aqui as seleções que a gente enfrenta na primeira fase. República Tcheca, Argentina, Colômbia, Japão e China. Qual seleção tem o saque mais agressivo aqui, que vai ser, que essa formação pode ser um pouco complicada diante deste adversário? A China. O Japão, eu nem digo, o Japão tem um saque muito bom, muito constante, mas ele não tem uma marcação forte de bloqueio. Então, isso acaba facilitando, de certa forma, né? Desculpe. Você não recebeu bem, mas você tem chance maior de definir no ataque. Contra a China, além do saque bom chinês, você tem um bloqueio forte, né? E aí a dificuldade é maior. A China que não vai jogar sem a Zhang e sem Azul esse campeonato mundial. Inclusive, postamos há pouco um videozinho de um treino delas para esse campeonato mundial, elas treinando aí com homens. Essa China que, mesmo sem essas duas jogadoras, é um time perigoso. Tem um pessoal falando sobre as jogadoras de saída, a Kizzy e a Lorene, também não colocam tanta bola assim no chão. Se a gente está com dificuldade para as ponteiras colocarem bola no chão, a gente também está com dificuldade na saída. Eu concordo com a crítica em relação ao rendimento da Kizzy nesse amistoso, mas a gente não pode esquecer que a Liga das Nações, né, para uma jogadora que estava estreando como titular na seleção brasileira, ela foi acima das expectativas. Foi uma senhora jogadora, né? No jogo contra a Alemanha, eu senti falta dessa Kizzy.
dessa Kise que jogava, que definia, que decidia. Mesmo no bloqueio, a Kise não foi tão bem, né? Deu para notar ali um rendimento baixo. Não vou falar em queda de rendimento, porque senão a gente vai achar que ela vai chegar no Mundial mal, né? Mas ela precisa melhorar do que ela mostrou nesse amistoso com a Alemanha. Mas não podemos também falar assim, a Kise é ruim. Não, a Kise foi mal, mas não que ela é ruim. Ela mostrou na Liga das Nações que pode assumir essa função aí na seleção brasileira e muito bem. A Macris também não teve uma partida inspirada, né? Ela fez ali o feijão com arroz, quando não rodou, ela não achou alternativa, as bolas para trás com a China já não estavam rodando, quando entrou a Júlia Kutz, praticamente ela não usou o meio, a Roberta substituiu a Kise na reta final, né? Então tem isso também, né, Vanessa? Porque a gente fala assim, perdeu da Alemanha. O Zé Roberto manteve uma formação no final do jogo que muito provavelmente ele não vai usar no jogo que vai para o quinto set. Né? Ele vai voltar com uma crise, vai voltar com Kise. Então, não vai jogar com Tainara. Vi, Kise é aquilo. Foi ruim um dia, em um amistoso, e de repente a pior oposta do mundo. Enquanto você estava falando, eu lembrei, Cacá, e lendo aqui os comentários do pessoal, todo mundo preocupado com o que a seleção mostrou diante da Alemanha. Eu lembrei, vou falar mais uma vez de Brasil e França no pré-mundial, que foi terrível o jogo, terrível a apresentação da seleção masculina diante dos franceses. E a gente chegou aqui e falou assim, olha, com esse voleibol que o Brasil apresentou diante da França, não passa nem da primeira fase. Eu fui um dos maiores críticos, né? Eu falei, o que eu vi nesse amistoso me deixou decepcionado. E menos de uma semana depois, a gente já estava arrancando uma medalha de bronze. Então, o Thiago falando, o Brasil perde amistoso e ganha medalha depois. Bom, vamos falar sobre as centrais. Como que você achou aí do desempenho das centrais, sobretudo Carol Gataz, que era uma preocupação nossa em razão do pouco tempo de preparação que ela teve para esse campeonato mundial? Então, essa preocupação ficou bem clara quando o Zé Roberto a substituiu no meio do jogo e ela não voltou mais, né? Então, ainda está administrando carga e por isso que eu falei, essa fórmula do campeonato, para a Carol Gataz, é ótima. Né? Porque ela vai ter ela pode jogar contra a República Tcheca, por exemplo, metade do jogo. Está se adaptando aí a esse retorno. A Argentina, que não é um adversário que geralmente impõe muita resistência, também vai jogar ali a Júlia Kudis, ela faz uma preparação no dia antes mais forte, no dia do jogo não precisa jogar, e assim vai. Quando pegar o quarto colocado do outro grupo, na outra fase, também descansa, e aí, em quartas de final, ela já está, vamos dizer, com 3 semanas, né, de preparação a mais. Então, isso facilita. Não achei a Carol Gataz, que a Carol Gataz deu prejuízo para o time. Ela começou muito bem, mas foi decaindo. Deixou de rodar algumas bolas. O começo do jogo foi muito atenta no bloqueio, chegava em quase tudo. Mas esse descanso aí não dá para a gente saber como que ela chegaria num quinto set, né? Porque foi um jogo longo. Foram sets bem disputados. Emerson, acho que o Brasil não deu tudo por ser um amistoso e nem deveria. Na hora do valendo, elas vão mostrar mais. Confio no Zé. Qual o sentimento de uma jogadora quando vai disputar um amistoso, faltando uma semana para o início do campeonato mundial? Ela sabe tem que aquela preocupação sobre lesão? Não tem. Ela sabe que é um amistoso. Quanto mais experiência ela tem, menos importância ela dá para o amistoso. E mais ela tira de aprendizagem do amistoso. Porque o amistoso é para você tirar a aprendizagem, né? Pô, eu estou mal aqui, eu senti que eu não estou com muita velocidade, o acerto com a levantadora não está legal. Então, isso vai ser feito no treinamento. Eu estou sentindo minha perna um pouco pesada, e o preparador físico faz uma readaptação ali para ela ficar mais leve, mais solta.
Poxa, não estou acertando a China com a Macris, vai treinar mais China no treino. É para isso amistoso. O Emerson está certo. Agora, quem se preocupa com amistoso é quem está brigando por posição. Então, eu tenho certeza que a Rosa Maria está preocupada, porque é uma função nova que ela já não queria fazer, está fazendo isso para o bem do grupo, né? Porque o Zé Roberto acha que ali é a função que ela mais pode contribuir. A Kise, eu acho que ficou preocupada, falou assim, opa, preciso me coçar, né? É que a Lorene também não entrou tão bem, mas se a Lorene entrasse arrebentando, a Kise, no treino do dia seguinte, estava subindo nas paredes, pedindo para treinar um pouquinho mais. O Gabriel, no final das contas, o Zé Roberto tem 2 ponteiras e 4 opostas. O Matheus Zag, esse pré-mundial está sendo igual ao pré-olímpico e ao pré-Vienna desse ano, achando que o Brasil não vai chegar e no final estamos no pódio. Deixa eu responder aqui. Tomara, viu? Tomara, Matheus. A Vivian parece que já jogou a toalha. Pensem, galera, pelo lado bom, Júlia B vai estar para as Olimpíadas. Deixa eu responder a Mônica sobre o Pix. Mônica, a gente adora receber mimos. O Pix está aqui no nosso, aí rolando aqui embaixo, é o CNPJ da nossa empresa. Vai estar com o nome de Viviane Oliveira Chianta, o nome da empresa, mas tem o número aqui do nosso Pix, o CNPJ lá, 23 206 861 1000 contra 26. Vou colocar aqui no chat para vocês. Se você também quiser nos ajudar com Pix, com Superchat, fique à vontade para ajudar aqui a gente no canal. Cacá, você falou de Lorene, de Kise, acho que falamos de todas, né? Faltou falar das líberos, as líberos. Vou falar da Carolana, né? A Carolana também esteve abaixo do que a gente sabe que ela pode jogar, não foi muito acionada, chegou nos bloqueios como é de costume, mas eu acho que na parte ofensiva ela também ficou a desejar, né? Mas para mim foi uma das melhores aí do time nessa apresentação. Teve alguém que jogou bem nesse amistoso? Não, teve gente que jogou bem, mas não como pode, como a gente sabe que vai jogar mais no Mundial, né? A Gabi foi prejudicada pela tática, a Naemi eu acho que foi bem, mas o forte dela, que é a defesa, ela falhou em alguns momentos, deixou muita bola espirrar. Acho que foi isso, foi médio, o time todo foi médio, não conseguiu fazer a mais para poder ganhar da Alemanha. Garçonete da Santa Ceia, Tainara vai acabar sendo a oposta da seleção. Escrevam isso. Você acredita que possa acontecer essa possibilidade? Pode até ser, pode até ser. Vamos dizer que a Kise não faça um bom Mundial, né? E o Zé Roberto já perceba isso desde o início. A Lorene vai entrar e não vai dar conta. Ele vai ter que escolher uma, talvez a Tainara, se a Rosa Maria estiver na ponta mesmo, é a Tainara. Mas aí ele tem que passar por cima das 2 que ele escolheu como principais para aquela posição. Imagina como a Tainara não está babando, ela acabou ficando fora da Liga das Nações por causa de lesão, né? Esteve com o grupo treinando, mas não jogou nenhuma partida. Você falou aqui sobre a queda de rendimento de algumas jogadoras, acabou de citar a Carol no ataque. O que explica, Kaká, a gente ter visto essa seleção voando há 2 meses, mais ou menos, ali na Liga Mundial, na Liga das Nações, e agora vê-las em outra condição. É uma preparação em que tudo é planejado para que essa seleção exploda ali nas quartas de final do Campeonato Mundial? Eu acho que sim. Pelo formato do campeonato, o Brasil não vai estar rendendo agora. Vai estar se acertando, é uma experiência tática, por isso eu acho que o Zé Roberto escolheu bem a Alemanha, porque é um time que vai oferecer resistência, mas ele vai poder testar também. Imagina pegar uma Itália precisando testar esses novos sistemas e tomar burdoada atrás de burdoada. Aí não tem confiança que você consiga passar para o grupo, né? Então, eu acho que o papel da Gabi também nesse amistoso, apesar dela não ter se destacado como ela sempre se destaca, foi se entregar para uma tática, né? Ela assumiu isso, ela falou assim, tá, eu sei que eu estou sendo sacrificada, mas eu vou fazer o melhor possível. E ela fez, né?
perdeu um pouquinho no conjunto de habilidades que ela pode contribuir para o grupo, mas ela se entregou. E de uma capitã e de uma jogadora da expressão da Gabi, se submeter a isso, né? Não é se submeter no mau sentido, não. É saber que é importante para o grupo e que eu estou aqui para ajudar. É louvável, né? E para o grupo é muito importante. Se a Gabi está fazendo isso, por que eu não posso posso jogar de ponteira? Por que eu não posso sair da quadra e ajudar no banco? Então, é um exemplo muito legal da Gabi. Então, acho que ela foi bem nesse papel, né? E acabou sendo prejudicada exatamente por assumir essa função. Você falou sobre isso, lembrei imediatamente do Bruninho, né, que deu esse tipo de exemplo no Mundial masculino. Na Arimã, sinceramente, eu ainda acho que ao Brasil falta uma oposta de força alta ou pelo menos saltadora. Você estava falando sobre como que o formato do Mundial, Kaká, pode beneficiar, por exemplo, Carol Gataz, já que temos 2 fases de classificação, ela pode se recuperar, ter mais tempo aí de recuperação, mas eu lembro que lá em 2018, que é o nosso trauma de campeonatos mundiais, o Brasil levou uma equipe um pouco estourada fisicamente, a gente não passou nem da segunda fase, não deu tempo de ninguém se recuperar